O fim da existência do homem. Por que estou aqui? Será que o homem é um mero acidente biológico? E o gênero humano uma simples etapa num processo evolutivo cego e sem sentido? Será que esta vida humana não passa de uma cintilação entre a longa escuridão que precede a concepção e a escuridão eterna que virá após a morte? E eu, serei apenas um grão de poeira insignificante no universo, lançado à existência pelo poder criador de um Deus indiferente? Como a casca de laranja inútil que se joga fora sem pensar? Tem a vida alguma finalidade, algum plano, algum propósito? Enfim, de onde é que eu venho? E por que estou aqui? É muito interessante, né, começar com essas perguntas já, porque acho que todo mundo na vida já se perguntou algo assim um dia, né? Com certeza, eu acho que vai começando a crescer e você vai ficar se preocupando, né? Tipo, por que das coisas? Essas são as questões que qualquer pessoa normal levanta quando atinge idade suficiente para pensar com certa sensatez. Por isso, o Catecismo da Igreja Católica propõe-nos já no seu prólogo a questão da nossa origem e do nosso fim. Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, num desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar da sua vida bem-aventurada. É condensada ao máximo a resposta a todas as questões que formulávamos acima e que podem resumir-se nesta outra. Para que nos fez Deus? Ao respondermos essa pergunta, veremos que a resposta tem duas vertentes, a de Deus e a nossa. Se a considerarmos o ponto de vista de Deus, a resposta é: Deus nos fez para mostrar a sua bondade, uma vez que Ele é o ser infinitamente perfeito. A principal razão pela qual faz uma coisa deve ser uma razão infinitamente perfeita. Ou seja, ele não consegue fazer algo imperfeito, porque ele é perfeito. Sim. Então, qualquer coisa que ele faça se torna perfeito por ele ser quem é. E Ele nos fez para mostrar sua infinita bondade, que a bondade de Deus é infinita. Mas só há uma razão infinitamente perfeita para se fazer uma coisa, é fazê-la por Deus. Por isso, seria indigno de Deus, contrário à sua infinita perfeição, que Ele fizesse alguma coisa por uma outra razão inferior a si mesmo. Então, Ele só poderia fazer alguma coisa que fosse para Ele é o fim último. Ele é o fim último e ele foi o começo de tudo, né? Então, ele só podia fazer algo que fosse para ele mesmo porque era ele quem existia. Só existia Ele. E sabedor da sua infinita bondade, Ele precisava expandir. Porque ele não pode se dizer quem ele próprio é. É a mesma coisa eu querer ser uma árvore. Não tem como ser uma árvore. Sou uma pessoa. Então, ele não tem como não ser Deus. Então, ele não tem como não ser perfeito. E nem infinitamente bom. Exato. Porque a perfeição nesse caso é a bondade. Então nada que ele faça, nada que ele crie é inferior a ele mesmo. Então tudo que ele cria é bom. Por isso Deus não cria o mal. Porque ele não pode criar algo que desdiga a ele mesmo. Ele só cria em si mesmo. Sim, por isso que o catecismo vai dizer que o mal é a ausência de Deus. Porque onde não tem Deus, aí sim é o mal, né? Mas não provém da criação de Deus. Não é criado por Deus. Então já quebra aquela questão que Deus criou um inimigo. Ele não criou um inimigo, ele criou os anjos bons. O fato de se afastar de Deus os fez maus. Então aí que ele fala, né? Ele não poderia fazer nada que não foi por ele mesmo. Então, quando algo está ligado a ele, é perfeitamente bom. Quando se desliga, o mesmo aconteceu com o homem, né? No rompimento. Sim. Porque quando o homem se desligou de Deus com o pecado, ele deixou aquela bondade e aquela pureza que ele tinha. E lascou com todo mundo. Pagamos até hoje esse. Talvez compreendamos melhor esta verdade se a aplicarmos a nós. Mesmo para nós, a maior e melhor razão para fazermos alguma coisa é fazê-la por Deus. Se faço alguma coisa por outro ser humano, por mais nobre que seja a intenção, como alimentar um faminto, e a faço especialmente por essa razão, sem me referir a Deus de alguma forma,
faço algo imperfeito. Não é uma coisa má, mas é menos perfeita. E isso seria assim mesmo se fosse um anjo ou a própria Virgem Santíssima quem realizasse essa ação, se prescindisse de Deus. Não existe um motivo maior para fazer uma coisa do que fazê-la por Deus. E isso é certo tanto para o que Deus faz, como para o que nós fazemos. Então, se assim, por exemplo, uma coisa que eu faço, fiz um chá aqui agora pra gente. Se eu não fizesse isso pensando que Deus me quer fazendo isso, que Deus, o meu dever de Estado é tratar bem minha maridinha. Então, bom. O meu dever de Estado é agir como uma esposa, é isso que eu tenho que fazer. Tratar bem vocês, tem que fazer comida pra vocês, tem que limpar a casa, deixar a casa organizada, assim como, né, o marido também, nós temos que manter a ordem da casa. Cada um no seu Cada dever. um no seu dever. Se eu fizer isso só pensando em vocês, isso é imperfeito. Pode ser amor, mas Mas tá no porque lugar não é errado. porque não é maldade, mas está desordenado. Isso. E por isso se torna imperfeito. Então, só vai ser perfeito quando eu quiser fazer isso para agradar a Deus, que é o ser perfeito. Porque tudo tem que culminar em Deus. É por isso que a felicidade por si própria não se mantém. Né? Tipo, se você pega assim, que você está falando da questão da esposa, muitos casamentos definem. Por quê? Porque tem aquela coisa de querer agradar o euforia, outro, né? E às vezes até por um egocentrismo, assim, né? Eu quero agradar o outro, eu sou bom para agradar ele. Se não for eu, não vai ter se outro que... vangloriar daquilo que faz, né? Porque eu sou boa esposa, eu sou bom esposo. É outra mesmo, numa briga de casal. Quero ver quem que você vai achar por aí que faça melhor do que eu. Isso você está se colocando num patamar altíssimo. E nisso tirou Deus do centro e de tudo, né? E daí desestabiliza a família. Por isso que o casamento é 3, né? É um sacramento. E o sacramento, para ser válido e real, precisa da terceira pessoa, que é a Trindade Santa. Não é o homem, não é a mulher. É os dois que se unem em uma só carne em Deus. Em Deus, somente para Deus. E daí se torna um sacramento. E por isso que o fim do casamento é gerar filhos para Deus, né? Sim. São os frutos, né, da árvore. Senão, pra que é? E assim, se eu gero filhos só para que eles vivam nesse mundo, tenham sucesso, sejam felizes nessa terra, Tá errado também. eu já perdi o meu... Já perdeu o foco do que você deveria estar fazendo. De novo, você vai estar Não vai trabalhando... ser ruim, né? Porque Não, você vai estar trabalhando na felicidade por si próprio, em felicidade na em alegria coisas. vã, talvez, né? É, Chamar assim. em coisas. Eu quero Material. que os meninos cresçam, tenham bons empregos e tal. Materialismo. Mas não é para o que nós somos chamados a ser, né? Nem a ensinar eles. Quando a gente pensa em Santa Catarina de Sena, né? Que foi a 24ª filha de uma família muito pobre. E o que eles queriam é que ela fosse pro céu. Deu certo. Geraram uma santa. Mas assim, é isso, né? A gente vai encontrar, vai participar dessa felicidade de Deus quando a gente entender que a minha obrigação é levar você pro céu e levar os meninos pro céu. E se o meu objetivo não for esse, não for agradar a Deus, a minha ação é imperfeita. Ela só se torna perfeita por causa de um ser infinitamente perfeito, que é Deus. Sim. Porque nós somos imperfeitos, sem Deus. Incrível, né? Então, um golaço. Muito bom. Gostoso, né? Bem suave. Tinha na horta, mas eu tava com preguiça. Tem que ir do pacotinho. Trapaceou? Ai, mano. A primeira razão, a grande razão pela qual Deus fez o universo e nos fez a nós, foi, portanto, a sua própria glória, para mostrar o seu poder e bondade infinitos. O seu infinito poder mostra-se pelo fato de existirmos. A sua infinita bondade pelo fato de Ele nos querer fazer participar do seu amor e felicidade. E se nos parece que Deus é egoísta por fazer as coisas para a sua própria honra e glória, é porque não podemos deixar de pensar nele em termos humanos. É muito difícil desvincular esse pensamento humano, né? Quando a gente pensa assim, na gente, alguém querer dar glórias pra gente, a gente só pensa no egoísmo, né? Tipo, quando a gente quer ser reconhecido, por exemplo.
querendo, olhando assim, Deus quer que dê glórias a ele. Parece que ele está sendo um ser muito soberbo, né? Muito egoísta. Só que a gente vê isso a nossa régua, né? A nossa medida. A gente esquece que Deus é perfeito e por isso ele quer que a gente dê glória a ele. Por quê? Porque assim a gente participa da felicidade dele. Exato. E não... como é que eu posso colocar? Ele não quis... Ali dizem que ele quis mostrar o seu poder e a sua bondade. Não é que ele quis se mostrar, né, para os outros. Pelo contrário, ele quis revelar, né? Ele quis mostrar para a humanidade, olha, eu criei vocês, mas existe algo a mais. Esse algo a mais sou eu. Porque se ele não se mostrasse, como é que as pessoas iam... E tudo isso é por amor, porque nada faz com que Deus mude. Aumente o que ele é. A glória, para ele, tanto faz, né? Não, em toda a existência, nada nem ninguém mudou Deus. E não vai mudar. Não vai aumentar o que ele tem de poder, o que ele tem de bondade, nada, porque é infinito. Sim. Então tudo é para nós. Se a gente dá glórias a Deus, é para que a nossa alma se eleve e fique mais próxima e obtenha maiores graças dele e participe mais da felicidade que ele tem para nos dar. Sim. O único que pode mudar Deus é Deus mesmo. Afinal de contas, ele mesmo se alterou, se encarnou, né? Se tornou matéria, se tornou matéria para que pudesse ser sacrificado para salvar as pessoas. Ele provou, né, de toda a dor humana por amor, somente por amor. Foi o único momento na história que Deus talvez alterou, se a gente pode dizer dessa forma. Filosoficamente eu acho que não. Ele em si não mudou. Não, ele mudou o estado. Mas os planos iniciais já eram esses, né? No momento da criação, o plano de Deus já era ele se encarnar depois da criação humana. Sim. Porque ele queria viver com os humanos e tomar a forma humana para participar, para que todos participassem da mesma felicidade. Só teve que os planos serem mudados por causa da queda dos anjos. Isso teve que ser mudado, não foi? Por quê? Porque Deus se revelou seu plano aos anjos e o plano dele era se encarnar numa mulher perfeita. Sim. Né? Que já estava nos planos dele. Só que aí houve a revolta do não servirei de Lúcifer. Quando Lúcifer se revolta, diz: eu não servirei, eu não me submeterei a uma criatura inferior a mim. Né? Os anjos são superiores a nós. Né? E aí veio o pecado da soberba. Mas então, já era plano de Deus ele se encarnar. Então, não sei se é possível dizer que ele mudou, que ele mudou, porque, enfim, nós somos imagem e semelhança dele, ele não né? deixou de ser Deus. Eu tô dizendo que ele mudou a forma, né? Ele se encarnou. Ele se tornou 100% humano, né? Até então é 100% Deus. Talvez sim. Talvez faça sentido dizer isso. Faltou-nos conhecimento nessa parte. Faltou. Seguimos. Chegaremos lá. Pensamos em Deus como se fosse uma criatura igual a nós, mas a verdade é que não existe nada nem ninguém que mais mereça ser objeto do pensamento de Deus ou do seu amor que o próprio Deus. No entanto, quando dizemos que Deus fez o universo e nos fez a nós, para sua maior glória, não queremos dizer, evidentemente, que Deus necessitasse dela de algum modo. A glória que dão a Deus as obras da sua criação é a que denominamos glória extrínseca. É algo fora de Deus, que não lhe acrescenta nada, isso que a gente falou. Guardadas as devidas proporções, é como um artista, com um grande talento para a pintura e a mente repleta de imagens. Se as projeta sobre a tela para que outros as vejam e admirem, isso, de certa forma, não lhe acrescenta nada, não o torna melhor nem mais talentoso do que era antes. Então, se um artista ele tem a imagem na cabeça dele e ele vai lá e coloca no quadro, isso não mudou nada quem ele é, o que ele sabe, o que ele já tem de talento. Ele só revelou aquilo para as pessoas. Não deixa ele maior ou menor do que era antes. Não, mas para quem contempla, sim, pode aí aumentar, muda toda a percepção, né? Pode mudar, né? Porque é a mesma coisa que Deus, ele se revela e pode mudar ou não. Pode mudar. Porque depende de quem está recebendo aquela informação. Porque assim, posso passar numa obra de arte e simplesmente ignorar. Sim, e aí vai uma questão de como está o coração da pessoa. Por exemplo, a gente estava falando da queda dos anjos.
Deus revelou o plano aos anjos. O coração de Lúcifer estava perdido. Estava lá distante de Deus. Ele mudou para pior. Ele se afastou. Eu li um livro do... Como é o nome daquele ator lá que escreveu o livro dos anjos lá? O Forteia. Ele falava que Lúcifer... Não sei se foi... Agora não sei se foi dele ou o Fascínio dos Anjos. Acho que foi no Fascínio dos Anjos. Do São João da... Alguma coisa da Cruz lá. São João da Cruz? Não é São João da Cruz, ele não é santo. Esqueci o nome dele. Enfim. Ele falava assim, que Lúcifer, ele era um anjo cheio de luz, dotado de muitos dons, mas ele não rezava. Ele o quê? Não rezava. Enquanto os outros anjos, ele era inundado no conhecimento. Ele conhecia muito, ele sabia muito, a ele era revelado muito. Mas ele estava próximo desse conhecimento e não próximo de Deus. É a mesma coisa, se a gente está aqui... Isso eu li também esses dias naquele livro... Da Providência Divina. Boa memória, né? Como que é da Providência lá que eu tô vendo? Aquele branquinho lá? Enfim, aquele livro branquinho lá. Ele falava assim, que não importa aquilo que você lê, o conhecimento é vão, se você não está próximo de Deus. Então, se você não está seguindo a vontade de Deus, de nada adianta. Porque a santidade é você fazer a vontade de Deus. Daí você está dando glórias a Deus, né? Sim. Isso é ser santo, porque daí você participa da felicidade de Deus dando glórias a Ele. E isso foi o que Lúcifer não fez. Esse autor dizia que Lúcifer não rezava. Então, o que é você rezar? Rezar é você conversar com Deus, né? Sim. É você estar ali E se abria à a vontade de dele. Deus. Então, ele não se abriu à vontade de Deus. Quis fazer por conta própria o que ele queria. Agora, Miguel não. Miguel estava próximo de Deus. Ele era muito próximo de Deus. Embora inferior a Lúcifer, mas ele tinha compreendido que... Então, inferior a Lúcifer, mas isso que deu a ele a força, porque independente de força, independente de hierarquia, ou seja lá o que for na realidade deles, se ele estava com Deus, não tinha como ele estar errado. Não tinha como dar errado. Não, porque ele estava simplesmente fazendo a vontade de Deus. Isso é humildade, né? Sim. Por isso ele é considerado tão humilde. Ele aceitou... E é considerado o menor, mas na verdade, ele, né, pelos estudos aí, ele não é o menor. Ele aceitou quem ele era, por isso ele é humilde. Na verdade, ele aceitou a grandeza de Deus. Sim. Ele se viu real diante de Deus, né? É o que eu quis dizer aqui quem ele era, porque Lúcifer não aceitava quem ele era, ele queria ser mais. Maior. Essa soberba, né? A soberba é a distorção de si mesmo. É você se ver maior ou menor do que você é. Já bem que nós mordamos. Eu tenho uma visão real sobre... Tava quente, acho. Assim, Deus nos fez primordialmente para a sua honra e glória. Daí que a primeira resposta à pergunta: para que Deus nos fez? Seja, para que nos fez Deus? Seja, para mostrar a sua bondade. Porém, a principal maneira de Deus demonstrar a sua bondade baseia-se em que nos criou com uma alma espiritual e imortal, capaz de participar da sua própria felicidade. Mesmo nos assuntos humanos, sentimos que a bondade de uma pessoa se manifesta pela generosidade com que compartilha sua pessoa e as suas posses com outros. Da mesma maneira, a bondade divina manifesta-se sobretudo pelo fato de nos fazer participar da sua própria felicidade, de nos fazer participar de si mesmo. O dom de si, né? Quando a gente pensa assim em como Deus se dá a nós. Ele se deu na criação, dando, né, nos fazendo a sua imagem e semelhança. Aí depois vem Cristo e dá tudo de si. Até o última gota do seu sangue, né, do seu corpo, da sua vida. E ainda não contente com isso, nos deixa o Espírito Santo e nos deixa a Eucaristia. E nos deixa os sacramentos, e nos deixa a igreja, e nos deixa a salvação, o céu aberto, a sucessão apostólica, e a tradição, e o magistério, enfim, e tudo. É o dom de si. É Deus que não se contenta em dar pouco, Ele dá tudo. Quando a gente passa uma situação na vida, né, que a gente faz uma coisinha para Deus. A gente
faz. Segue um pouquinho a sua vontade. Dali a pouco vem Deus se derrama de generosidade, né? E constrangimento. Não, e outra, né? É deixar participar de si. A Eucaristia, né? Sim. A gente participa do próprio corpo de Cristo. E Quando a participa gente da faz Jerusalém Celeste também durante a missa, né? A gente já tem uma antecipação do que da Nova Jerusalém, né? Uhum. Da felicidade do céu, do convívio, né? Dos eleitos, se une, né? Todas as realidades ali numa só. Mesmo que a gente tente imaginar, é tão confuso, é tão difícil, né? A gente querer imaginar algo que é perfeito, que não se tem explicação. É que não cabe dentro da nossa racionalidade, porque a gente está dentro do tempo. E o que acontece é fora do tempo, e é um tempo não medido na nossa razão, Fora do né? tempo, fora da matéria, fora de tudo. Tudo. Por isso que pra gente é muito difícil olhar Deus sendo Deus. A gente olha Deus como humano, né? Com sentimentos humanos. É com o nosso próprio sentimento espelhado nele. Que é limitado, né? Uhum. Daí a gente olha o nosso amor limitado e acha que Deus nos ama assim. E é por isso que é tão fácil a gente distorcer o que a própria igreja ensina há 2000 anos. Porque Querer olhar com o nosso olhar, né? se você querer medir Deus com o teu olhar, aí você vai ter um Deus histórico, um Deus de todo Um Deus tipo de... socialista. todo tipo de forma. Porque você vai estar mirando com a tua régua, não com a régua da igreja, que é a única régua que a gente consegue A interpretação, interpretar, muito menos com a régua dele, de quem ele realmente é. Porque assim, Deus se revela parcialmente, né? A palavra fala que ele se revela, se mostra, hoje nós vemos por espelho. Um dia veremos face a face. Então, mesmo a igreja, ela tem o conhecimento e ainda, 2000 anos depois, ela ainda está descobrindo coisas, sendo fatos revelados, dogmas sendo instituídos, né? Sim. Verdades, né, de fé ali que existem. Mas, ainda assim, Deus não se revela completamente. E aí que tá a visão beatífica. Alguns santos isso é revelado, mas não tudo. Não tudo? Ainda assim, não tudo. Ainda assim, não tudo. Mas eu acho que isso aí é aquele golpe de surpresa, assim. Pra pegar o... Não, eu acho que assim, se a gente visse tudo nessa terra, não tem como a gente ver tudo nessa terra. Porque, nossa senhora, quando a gente começa a imaginar o céu... Não, porque você pega, por exemplo, Padre Pio, ou os pastorinhos que tiveram a visão do inferno, que tiveram não só a visão do céu, mas uma visão de uma outra realidade, eles tiveram a visão do inferno. Padre Pio via Jesus, Nossa Senhora, andando do lado dele e conversando com ele, em termos pessoalmente. Tanto que quando ele era criança ele confundiu, né? Ele achava que todo mundo via. Todo mundo via. Mas mesmo assim, ele viu poupado, né? Ele não viu a realidade, porque quem vê Deus na sua glória não aguenta, né? Não. Não tem não como. Aqui, né? Não aqui. Por causa da matéria? Eu acho. Provável. Outra coisa que Deus nos permite participar da sua vida bem-aventurada. Ele dá tanto de si que ele deu a nós, inclusive, o dom de... Eu antecipei uma leitura aqui, mas... ele deu o dom da cocriação. Ele, como criador, né? Ele é o verbo que dá criou vida, tudo. que criou tudo. Ele dá a nós, seres imperfeitos, sem ele, o dom da criação, o dom de dar a vida eterna. Só que aí entra naquele ponto que a gente falou, né? Porque a gente participa da criação, dando vida, né? Vendo a vida ser gerada, como está sendo gerada. Maria Cat. Maria Cat. Maria Catarina. A gente está aqui contemplando o mistério dela sendo gerada, né? Nossa participação humana com o toque divino. Uhum. Perdi o que eu ia falar. Sim, um cérebro de graça. Só que consumido pelo cansaço diário. Nada faz sentido e não terá felicidade. Nós podemos ter quantos filhos quisermos e seremos infelizes e não participaremos dessa alegria divina, dessa felicidade divina, se o nosso objetivo não for dar glória a Deus.
se esses nossos filhos não forem para Deus. A gente pode ter 1 ou 15. Se a gente não tiver o olhar de que foi Deus que nos deu essa missão, e a nossa missão é dar glória a Ele, por quê? Não por egoísmo dele, porque Ele precisa da nossa glória. Ou Ele precisa que essa alma esteja ligada nele. Porque Ele é imutável. Porque Ele é imutável e infinito. Mas porque nós precisamos disso para a nossa felicidade. Então a gente não vai ser feliz, nossos filhos não vão ser felizes. A gente não vai participar dele Da se a gente não bem-aventurança. fizer essas coisas. Se não for para Ele. Sim. Porque se até Ele criou para Ele, nós precisamos criar os nossos filhos para Ele. Como algumas pessoas podem entender isso como egoísmo, né? Tipo Egoísmo que... de Deus ou egoísmo? Sim, muitas pessoas entendem como egoísmo de Deus. É o que falava ali só pode atrás, entrar né? no céu se eu amar a Deus. Mas não é essa a questão, né? O céu, ele é a morada de Deus, ele é o próprio amor ali. Como é que você vai entrar lá dentro se você não participa? Tem algum santo que falou isso, né? Assim, se você não ama Deus aqui na terra, vai fazer o que no céu? Lá é só por amor, lá é amor, e o amor é Deus. É amor verdadeiro, não o amor daqui. E acontece o que quando morre da de cara com a... Apostei no cavalo errado. Eu tenho curiosidade de saber a cara de umas pessoas. Pra lá, né? Que a gente já tá julgando, né? Por essa razão, ao respondermos do nosso ponto de vista à pergunta para que nos fez Deus, dizemos que nos fez fazer-nos participar da sua vida bem-aventurada. As duas respostas são como que duas faces da mesma moeda, o anverso e o reverso. A bondade de Deus fez-nos participar da sua felicidade, e a nossa participação na sua felicidade mostra a bondade de Deus. Então, a bondade de Deus faz-nos participar da sua felicidade. E a nossa participação na sua felicidade mostra a bondade de Deus. Olha que lindo isso! Porque Ele é tão bom, tão bom, tão bom, que Ele quer que a gente participe da bondade dEle. Né? Da felicidade dEle. E a gente participar da felicidade dEle prova a bondade de Deus. É um ciclo. Ciclo. É o chá fazendo efeito. O que tava no chá? Melhor, não sabia. O que mais tem? Não é o... erva doce só. Tem nada nessa casa não. Ih, rapaz. Eu só queria saber o que mais tem aí. Tá com sono? Não. Tem mais algumas partes. Quer que eu continue? Eu quero. Bem, e o que é essa felicidade da qual vimos falando e para a qual Deus nos fez? Como resposta, comecemos com um exemplo. O do soldado que servia numa base estrangeira. Certo dia, ao ler um jornal da sua terra enviado pela mãe, encontra nele a fotografia de uma moça. Não a conhece e, na verdade, nunca ouvira falar dela antes, mas ao ver a fotografia, diz de si para si: como me agrada esta menina, bem que eu gostaria de me casar com ela. Por sorte, o jornal traz o endereço dela e o soldado decide escrever-lhe, embora sem muita esperança de receber resposta. No entanto, depois de um tempo, a resposta chega. Começam uma correspondência regular, trocam fotografias e contam um ao outro todas as suas coisas. O soldado enamora-se cada dia mais dessa moça que nunca viu. Finalmente, recebe a sua licença e volta para casa. Durante 2 anos, namorou à distância. O seu amor por ela fez dele um soldado melhor, e melhor homem, pois procurou ser o tipo de pessoa que ela quereria que fosse. Entendeu? Nós antecipamos a fala. Fez as coisas como ela desejaria que as fizesse e evitou as que lhe desagradariam se chegasse a conhecê-la. Já é um anseio ardente por ela, o que palpita no seu coração, e agora está voltando para casa. Podemos imaginar a felicidade que embeberá cada fibra do seu ser quando, ao descer do trem, tomar enfim essa jovem nos seus braços? Ah, se esse momento pudesse eternizar-se! Exclamará ao abraçá-la. A sua felicidade é a felicidade do amor alcançado. Do amor que se encontra em completa posse da pessoa amada. Chamamos a isso fruição do amor. Sempre recordará esse instante, o instante em que o seu anseio foi premiado
como o primeiro encontro real, como um dos momentos mais felizes da sua vida na Terra. É também o melhor exemplo que podemos dar sobre a natureza da nossa felicidade no céu. É um exemplo penosamente imperfeito, extremamente inadequado, mas o melhor que pudemos encontrar. Porque a primordial felicidade do céu consiste exatamente nisto, em que possuiremos a Deus infinitamente perfeito e seremos possuídos por Ele, numa união tão absoluta e completa que nem sequer remotamente podemos imaginar o êxtase que dela nos advirá. Nossa, tudo que a gente falou, né? Já estava antecipando esse negócio aqui. Mas olha, veja, como ele a admirava, ele gostava dela, mesmo sem conhecê-la, ele tornou uma pessoa melhor. Porque ele queria garantir Estar com ela. E é o que a gente tem que fazer com Deus. Mesmo que a gente não entenda. Porque às vezes é difícil, né? A gente seguir. É uma boa explicação da fé, né? De você não se vê, né? De não se ver. E você ter essa força de que você sabe que aquilo existe. Então você quer aquilo. Você busca. E você quer estar com ele um dia. Talvez por isso ele não se revele totalmente, né? Porque é a fé. Lá no céu não tem fé. Não, porque eles não precisam de fé. Não Lá precisa, já tá a verdade, né? E aqui a gente precisa de fé. Para alcançar o céu. Para passar a nossa prova. Que engraçado, né? Porque a gente já... Pra gente isso já é uma verdade. Não existe uma dúvida de que o céu exista. Para nós dois, aqui conversando. Sim, mas... E aí mesmo assim, ainda Deus custeia a vida da pessoa, né? E às vezes custeia pra caramba, às vezes vai provando a pessoa cada vez mais. É que porque o amor é livre, né? Deus precisa que o amor seja livre. E se ele vê que ainda existe alguma amarra ali, tipo, a gente crê por algum interesse egoísta. A gente crê porque, sei lá, alguma coisa... Ainda é falha esse crer em Deus, né? Essa fé. Ele vai tirar isso da gente. E isso vai ser na prova. Porque se a gente, às vezes, tem, sei lá, um problema financeiro, por exemplo, e a gente pede para Deus para que Ele nos ajude a resolver. E não resolve. A gente vive na pobreza, vive no nada. Ou até passa necessidade. Deus não deixa faltar nada, né, para aqueles que o amam e acreditam nele, mas passa uma certa necessidade para que a alma seja provada naquele ponto. Se a gente perde a fé, é porque o nosso coração não estava voltado para Deus, realmente. Então a fé é provada nisso. É para fortalecer naquele momento, falar assim, olha, Deus é maior do que a tua vida financeira, para você olhar para o transcendente. Então toda prova vem para te tirar da matéria e te levar para o transcendente. Então se o teu coração estava mais inclinado ao material naquele momento, ao financeiro, a prova vem para te levar para o transcendente, para a confiança, sempre para a confiança. Te levar a confiar em Jesus, confiar em Deus. Confiar que aquele é um momento que passa ou é um momento inferior à eternidade. E confiar, né? Não quer dizer a pessoa não fazer nada. Não, jamais. A providência ela vem depois que tudo está feito. Você gastou tudo, né? Tem quem fale, né? Fazer tudo como se dependesse só da gente. Dom Bosco, né? O Dom Bosco que fala, né? Bom, não sei se era ele que falava essa frase, mas ele vivia assim, né? Ele vivia dessa forma, ele gastava até o último suspiro de força que ele tinha. E quando ele não podia fazer mais nada, ele ficava feliz. Ele sorria. Porque daí só dependia de Deus. Daí só dependia dele. Ele já tinha feito tudo. Ali que tá a confiança certa, né? A providência, né? Porque, essa é a providência. E assim, não é uma questão de dizer, não, eu consigo fazer aqui, Deus, aguenta aí, que deixa comigo. Não é isso. Não né? é isso, é agir pelas forças de Deus, né? Isso, é dar glória a Deus e dizer, Senhor, você me deu a força para eu fazer isso. Então eu vou usar a força que o Senhor me deu para fazer isso. Para cumprir esse período. Então, é esse cumprimento do dever, né? A aceitação da vontade de Deus. E como é ser difícil? Nossa, é demais. Nossa. Como é difícil você não murmurar. Meu Deus do céu. Porque você sabe, você bota na cabeça, é só um problema financeiro que você falou. Você bota na cabeça, é só um período, é um ano que eu vou passar aqui e tal. Mas no primeiro final de semana que você fica sem dinheiro, você já começa a se desesperar.
E começa a murmurar, né? Quebra uma coisa, quebra um carro, quebra não sei o Começa a quê. reclamar. Daí você já começa a falar assim, nossa Deus, mas é demais pra mim, eu não aguento. É. O que eu vou fazer agora? O que você vai fazer agora? Né? Aí tá lá, né? Só esperando, vou, tipo, sentado assim, esperando assim, não. Agora ele vai. Não foi. Vai, Então Bocozão. vamos esperar mais um pouco. Então, bota mais uma xícara. Lava ele, vai. Não foi. Não deu. Mais uma xícara. Mas Deus olha pra gente como a gente é criança boba, né? Igual a gente olha pros meninos. Ele fica olhando assim, igual a gente vendo, né? O Samuel montar Lego, por exemplo. Monta torre gigante e cai sempre. Aí murmura. Derek. Queria trazer essa, filho. Derek. Mas ele olha pra gente lá, tá lá, sei lá, comendo. O Daniel comendo um sorvete. Ele não consegue comer um sorvete por inteiro na boca, né? Ele lambuza o rosto inteiro. E Deus tá olhando a gente lá comendo sorvete sem ter coordenação motora, né? E a mãe? Amando, gente. Mas a gente lá reclamando, né? Falando, ai, o sorvete não cabe na minha boca. Minha cabeça começou a bater doendo. Congelei o cérebro. E Deus ama a gente. E Deus só. Que fofinho, meu filho. Olha lá. Olha lá, ó, que bonitinho, meu sanguininho. Ah, pronto. Olha meu filhinho se lambuzando. Que bonitinho. Caiu de bunda no chão. Usou a roupa tudo. Pois é. Ele nos olha como crianças, né? Olha que bonito, né? Porque a gente participa da cocriação. Inclusive na educação dos filhos. A gente vai se aproximando mais de Deus à medida que a gente vai vendo como a gente educa os nossos filhos. Porque se a gente educa para eles, a gente vai querer educar os nossos filhos nas virtudes. Assim como Deus faz conosco, né? Ele vai nos dando, inclusive, as provas, os testes, nos tirando coisas para que a gente cresça nas virtudes. Para que a gente tenha fortaleza, para que a gente tenha prudência, para que a gente... E daí ele manda os filhos com os mesmos defeitos dos pais. espelhar. Ainda bem que eu não tenho um desses. Não, eu também não tenho um desses. Tenho 4 vindo aqui. O Davi não tem nada a ver comigo. Não, mas tinha nada a ver comigo. Não, aquela Oi, Samuel. Aquele olho azul lá no meio. É estranho. Eu não sei não, hein? Vou desenhar os dois. Aquela cara de ninguém. Não, aquele narizinho dele. Na onde parei? Oh, nossa, nós estamos antecipando a leitura. E não será apenas um ser humano que possuiremos, por mais admirável que seja. Será o próprio Deus, a quem nos uniremos de um modo pessoal e consciente. Deus que é bondade, verdade e beleza infinitas. Deus que é tudo e cujo amor infinito pode satisfazer, como nenhum amor na terra, todos os desejos e aspirações do coração humano. Conheceremos então uma felicidade tão arrebatadora que diremos dela, com palavras de São Paulo, que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E essa felicidade, uma vez alcançada, nunca mais se poderá perder. Mas isto não significa que ela se vá prolongar por horas, meses e anos. O tempo é algo próprio do mundo material perecível. Quando deixarmos esta vida, deixaremos também o tempo que conhecemos. O tempo fora do tempo, né? Para nós, a eternidade não será uma temporada muito longa, pois a sucessão de momentos que experimentaremos no céu, o tipo de duração que os teólogos chamam... O que eles dizem? Não sei, os teólogos falam em latim. Eu não sei falar em latim. Deve ser a pronúncia. Não serão ciclos cronometráveis em horas e minutos. Não haverá sentimento de espera, nem sensação de monotonia, nem expectativa da manhã. Para nós, o agora será a única coisa que contará. Não vai ter mais abrir a geladeira para pensar. Rolar vídeo para passar o tempo. Daí faz o quê daí? Meu Deus. É nisto que consiste a maravilha do céu. Não acabará nunca. Estaremos absortos na posse do maior amor que existe, diante do qual o mais ardente dos amores humanos é uma pálida sombra.
Olha que bonito. O mais ardente dos amores. Pense, sei lá. Eu só consigo pensar numa mãe dando a vida por um filho, assim, tipo, ou um pai, né, dando a vida. Ou. É, O que que é? não sei. Alguém arranhou a porta. Um gato. Ah, que medo. Consigo pensar, sei lá, São Maximiliano Kolbe, por exemplo, assim. Sim, porque Deu a vida lá, né? deu Trocou pelo pai de família, né? Deu a vida dele no lugar. como consideração um sentimento humano ali, né? Dele dando a vida, trocando a vida pelo homem. Ainda assim, como é que ele fala aqui? É uma pálida sombra do ardente amor de Deus. Imagina o que é o amor de Deus mesmo, que a gente não se deixa amar, né? Não. Na questão, se a gente voltar na questão dos anjos, né? Que fala que os serafins, né? Que são os mais próximos de Deus, eles são anjos em chamas. Porque estão tão Sim, próximos do o amor coração de de Deus que eles estão em chamas. Então, dá pra sentir um pouco do amor de Deus nisso, né? É um amor que inflama. Mas que bonito, né? E o nosso êxtase não será perturbado pelo pensamento de que um dia terá de acabar, como acontece com todas as felicidades terrenas. Tudo, né? Tudo nessa vida é finito. Tipo, o chá tá gostoso aqui, a nossa conversa tá boa, mas vai acabar. Vai acabar. E a gente tem que dormir. Será? Não sei. Não sei. vou ter essa... Não tem essa esperança. Não. Daqui a pouco tem um chorando. Mas assim, tudo passa, né? Até, tipo, hoje a gente tem a felicidade de ter as crianças aqui em casa, de ter uma casa, né, que às vezes parece até ruim, né? Uma casa barulhenta, uma casa cheia de... Mas essa felicidade de ter eles aqui em torno da mesa é finita. Uma hora vocês são mais vezes. Uhul! Um brinde a nós dois sozinhos nessa casa. Chegaremos lá. Chegaremos, faremos uma festa para comemorar. Se a gente tiver energia ainda pra isso. Sobrar alguma coisa ali, né? E aí a gente já responde a pergunta que eu já vi muita gente perguntar. Ah, mas e depois do fim? Vem o quê? Vem a eternidade. Tem o que não acabará, né? Isso. Que nunca acabará. Mas as pessoas se esquecem disso, né? Tipo, que ficam criando 1 milhão de teorias na cabeça do que vai acontecer no céu. Gente, é isso. Não tem um depois, não existe um futuro, só vai ter É o agora. Só. É um tempo que a gente não consegue entender. A gente não consegue compreender. Isso é daquelas coisas que Deus deixou para depois. Sim. Ele não se revelou para que a gente possa ter essa... Para que a gente possa viver agora, né? Possa viver a nossa prova aqui. Porque se a gente tiver esse entendimento do que é o depois, a gente não consegue viver no agora aqui. Não. Preso a isso que a gente tem, né? Daí a gente enlouquece. Aí a gente não consegue mais viver aí. Porque os santos que provaram um pouco disso, eles não queriam mais viver. Eles queriam estar na glória de Deus. Sim. É claro que ninguém é absolutamente feliz nessa vida. Às vezes, muitos pensam que o seriam se pudessem alcançar todas as coisas que desejam. Mas quando conseguem, saúde, riqueza e fama, uma família carinhosa e amigos leais, acham que ainda lhes falta alguma coisa. Qual que é a sua palavra pra mim? Não são felizes, como é que é? A frase ali no começo, não são felizes? É claro que ninguém é absolutamente feliz nessa vida. Os sanguíneos são. Pela força do ódio. O problema são dos outros 3 lá. Nós já se acertemos. O problema é do colérico que é bravo com tudo. Do flamengo. O do melancólico que só chora. Só chora. Nós estamos lá felizes. O problema é de vocês 3. Ok. Nós só somos felizes porque tem você. Vai fazer a gente ir. Olha lá, ó, o autor aqui. Ainda não são sinceramente felizes. Tá bom. Sempre falta algo que o seu coração deseja. Então, mas é isso, né? Sempre falta algo. Sempre tem algo. A gente pode conquistar tudo, mas sempre vai querer mais. Sempre vai querer algo a mais. Sempre vai estar insaciável, né? Isso é por conta da carne? Eu acho que sim. Eu acho que sei lá. Não sei. Mas pode ser, né? Que seja.
Mas talvez seja por causa do tempo mesmo, né? Porque a gente tem momentos, e os momentos passam um atrás do outro, e as coisas acontecem, a gente é bombardeado com desejos. Então, mas olha a doença que é o tempo, né? Doença. Porque se a gente pegar lá Adão e Eva que viviam no paraíso, eles pecaram, eles foram expulsos do paraíso e ali começou toda a lamúria da vida. Sim. Inclusive o tempo. Porque Não tinha tempo até então. eles não estavam no paraíso, lá deveria ser pelo menos um tempo diferente. Não o tempo que é daqui. Porque eles não conheciam a morte lá, eles não iam morrer lá. E quando eles foram expulsos, eles contraíram o pecado, eles iriam ter um tempo de vida e iriam morrer. Por mais que o tempo, pelo que a palavra diz, seria era infinito, longo. né? Seria infinito. Porque até então não existia morte, né? Então, olha... Eles já viviam no céu, né? Sim. Eles já estavam, né? Claro, óbvio, né? E olha que a doença que é o tempo. A gente só vai ser curado quando a gente se livrar dessa questão de passado, presente e futuro. Porque mesmo no céu, o agora, o presente vai ser diferente, porque ele vai ser infinito. Sim. Que nem, como que é a santa que dizia que para amar eu tenho Santa mais... Terezinha, só tenho hoje. Eu só tenho hoje, né? Nada mais do que hoje. E mesmo hoje, eu posso amar a Deus de manhã e à noite eu vou me perder em pecado. Nossa, no mesmo minuto, na mesma oração a gente pode. Então, e lá não vai ter isso. Não. Lá vai ser puramente amor, né? O tempo é a doença da alma. Nossa, bonito isso. Eu sou um filósofo. Dá uma tratada. Tô perdendo dinheiro, sabe? Anota aí o título do livro. O tempo é a doença da alma. Na verdade é o pecado, né? Mas tá bom, né? Mas Ficou bonito, o né? tempo... Dá pra vender para os ateus. Dá pra usar como autoajuda, né? A PL batendo forte. Ai, tá esfriando já. Molhei só que aqui, né? Tem esse livro longo. Não deu nem meio capítulo, né? Ó, falta um trecho aqui. Mas também. Ah, não, hoje eu não Só dou o que conta. nós somamos ao livro dá meio livro. Oh. Coitado, nós colocamos mais dúvida na nossa cabeça. Tem muita coisa pra pesquisar aí. O que era pra mandar? Se disse agora, anota aí. O título do livro. Não. Deixa isso pra depois. Mas é como a oração da Ave Maria, né? Voltando à seriedade da prosa aqui. Agora e na hora da nossa morte. A gente pede, porque a gente tem o agora pra gente viver e tem a hora da morte, que é a hora derradeira. A partir dali a gente não tem mais tempo. Não. Esse e é o único ponto na tua história que você não sabe se é quando que é, mas é o único ponto fixo da tua história. O fim. E o agora também. Porque eu não posso mudar o antes, eu não posso mudar o depois. O agora sim. O agora é o ponto fixo. É onde a gente está. E é onde a gente pode trabalhar, fazer alguma coisa. Conhecido, porque fixo ele não é, né? Ele vai se alastrando ao longo da tua vida. Agora a morte não é um ponto Mas ó, fixo. agora. Só que o agora passou. Tem o agora um. Então, por isso que eu O agora um. Então, o agora ele é um ponto conhecido na história. Você está vivendo ali esse momento. Mas ele não é fixo. A morte não, a morte é um ponto fixo. Por isso que ela diz, agora, nesse exato momento que a gente está vivendo e na hora da nossa morte. Porque lá é um ponto fixo, lá onde que... Inclusive, assim, a pessoa, se ela começar a meditar o momento da morte dela, ela não sabe quando vai ser, mas ela fixa a oração num ponto da história dela, da existência dela, onde que Deus precisa, tipo, agir na nossa vida. A gente precisa estar perto de Deus, porque ali é um ponto principal dele. Ali, se a gente não estiver pronto, o desespero vai tomar conta. E se a gente não estiver pronto, a gente sabe para onde que a gente vai. Muito acontece, né? O caso de Judas, por exemplo, né? Na hora ali derradeira, negou a misericórdia de Deus. O desespero tomou conta. O desespero tomou conta. E porque o coração não estava no lugar certo. E a hora da morte, ela tem muito a ver com o agora, né? Porque
Sim, porque eu tenho plena certeza que eu tenho o agora. Sim. O passado eu já não posso mais trabalhar nele. O futuro, Deus pertence. O futuro pouco eu tenho controle sobre ele. Eu posso, tipo, falar assim, beleza, eu planejei que amanhã cedo nós vamos tomar café e tem um bolo feito ali. Tá, mas eu não tenho controle pra isso. Pode amanhecer cheio de formiga o bolo e a gente não ter um café da manhã. Posso amanhecer morta? Pode ser Não me deixe com 4 crianças pra criar, já falei pra você. eu e Maria Catarina iremos para o céu. Não sei, né? Esse pensamentinho aqui é perigoso. O colérico desceu reto. Já deu ruim aqui. Estamos indo tchum! Maria Como eu Catarina. disse, ela tá garantida. O que eu estava falando? Não sei, você começou a falar de morte. Você vai morrer, vai me deixar sozinho, 4 filhos pra criar. Eu tô falando café da manhã, do bolo. Então, mas eu não controlo o futuro. Eu sei do agora, o que eu posso fazer agora. Agora nós decidimos que nós estamos estudando e tomando um monte de chá. Mas o futuro tem que passar a madrugada fazendo xixi. E esse é um futuro certo. Esse é o futuro quase certo. Está batizado esse chá. Causa e efeito, vai. Então, não é controlado. Então eu só tenho controle sobre o que eu vou fazer agora, sobre a decisão que eu vou tomar nesse momento. Mas ainda assim é uma decisão condicionada ao livre-arbítrio meu e das outras pessoas. Porque se agora você decide levantar e não estudar mais, ou pegar esse livro e tacar fogo nele, acabou. A minha decisão está condicionada também à tua decisão nesse momento, nesse caso. E tantas outras, né? A gente pode pensar assim. Então, eu tenho o mínimo de controle sobre o agora, sobre as decisões que eu tomo, sobre as ações que eu faço. E também eu tenho controle sobre o que eu faço com relação àquilo que o outro faz contra mim. Por exemplo, você veio aqui, surtou e rasgou meu livro. Cara, não faça isso. Rasgou meu livro. A resposta está em como eu vou agir no agora. Nisso que me foi proposto. Matarei. Eu não quis Mas assim, prolongar a próxima. como que eu vou agir? Aí entra as virtudes que eu tenho. Ou a minha relação com Deus. Se eu estou agindo na matéria, no humano, e fazendo por você ou por mim, eu vou perder as minhas virtudes, né? Não que eu tenha como virtude, mas eu não agirei com virtude. Eu agirei por impulso, pela matéria. Pela ira, vou deixar com que os vícios me dominem. Agora, se eu estou fazendo isso por Deus, se meu primeiro pensamento é fazer isso para a glória a Deus, então eu vou saber que Deus permitiu esse momento. Deus deu a permissão para que isso acontecesse, porque tudo subsiste em Deus, né? Então, nada, nenhum momento existe se não estiver ligado à vontade de Deus, porque tudo precisa estar no ser, né? A gente viu lá atrás que tudo foi criado, inclusive os momentos criados em Deus. Tá compreendendo? Onde eu quero chegar? Então, eu tenho domínio sobre esse momento e eu vou pensar, como é que eu vou agir? Se eu vou agir ligada a Deus, então eu vou ter que ter uma atitude virtuosa, pacífica, mansa, mas necessária para o momento. Como é que eu vou agir? Não vou agir como uma besta, mas eu vou ter que tomar uma atitude correta diante dessa ação. E uma atitude que está ligada a Deus, para glorificar a Deus. Então eu não vou chegar e vou, sei lá, te agredir, por exemplo. Porque isso eu estou fazendo por mim, não para Deus. Aí o que Deus espera de mim naquele momento? Qual é a vontade de Deus para mim naquele momento? Aí que tá a questão do agora. E na hora da morte, é o fim de todas as pessoas, né? A gente sabe que vai morrer. É a certeza, a maior certeza, a única certeza que a gente tem realmente é que iremos morrer. Não sabemos como, quando, nem de que forma, nem como estaremos naquele momento. Mas a gente vai morrer. E como Deus vai nos encontrar naquele momento, né? É que nem o filme do diabo lá, A Oficina do Diabo? Oficina do Diabo. No momento derradeiro deles lá. No trem. No trem. O que acontece? Vem o demônio no seu último ataque. E violentamente, usando de todas as forças, de todas as táticas que tem, usando as paixões, né? Sim. Lá ele tentou com a mãe, com a futura mulher, esposa. futura esposa.
com os desejos dele, né, com o sonho de ser poderoso e tal, e já veio seduzindo ele, então o ataque vai ser realmente violento. E se em vida a gente não trabalhar esses nossos vícios, a gente não vai estar preparado para a hora da morte. Se a gente não medita na hora da morte, a gente não vai estar preparado para enfrentar o acusador. Na mulher lá, né, na mãe dele, o acusador ia lá e falava sobre o pecado dela, o pecado do aborto. Se ela não tivesse curada daquilo, ela teria entregue sua alma. Mas por ela saber que dali daquele pecado ela levantou, se converteu e estava em Deus, cumprindo a vontade de Deus, ali ela teve força para vencer o demônio. Não era isso que dizia o livro, mas não demos uma viajada. Por isso que eu falei, metade do que a gente falou dá umas boa parte, né? Uma viajada. Nossa, tô com fome, vocês me desculpam, não queria arrancar. Há pessoas mais sábias que sabem que o bem-estar material é uma fonte de felicidade, que a longo prazo decepciona. Com frequência, os bens materiais são como a água salgada para o sedento. Em vez de satisfazer a ânsia de felicidade, intensificam-na. Você viu? O desejo, né? O desejo refreado, assim, dele. Porque assim, quando você está com sede e bebe água salgada, sim, você vai ficar com mais sede. Mais sedinha. Então, se você tem o desejo de alguma coisa e você tem essa coisa, você vai querer mais e mais e mais e mais. Porque é uma felicidade que não se sustenta em si mesma. Esses sábios descobriram que não há felicidade tão profunda e permanente como a que brota de uma fé viva em Deus e de um ativo e frutífero amor de Deus. Mas mesmo esses sábios percebem que a sua felicidade nesta vida nunca é perfeita, nunca é completa. Mas ainda são eles, mais do que ninguém, quem sabe como a felicidade deste mundo é inadequada. E é precisamente nisso, no fato de nenhum humano jamais ser perfeitamente feliz nesta vida, que encontramos uma das provas da existência da felicidade eterna, que nos aguarda após a morte. Porque não há felicidade nessa vida. A gente sabe que a felicidade... A felicidade vem depois. Lá no outro aí. Então por isso que a gente nunca se satisfaz de Deus também, né? Eu não sei, mas eu acho que nem aqui nem lá, né? Porque a satisfação vai... Não, o que eu posso dizer? Lá sim, porque lá você vai estar imerso em Deus. Você vai estar em Deus. Lá sim. Lá é felicidade. Lá não existe nada além de felicidade. Porque daí a gente está participando da bondade e do poder de Deus lá. Né? Sim. Né? Agora aqui não. Aqui a gente tem centelhas, né? No momento. Então a gente não se satisfaz de Deus. Porque a gente quer mais, né? Quer mais Deus. Mas isso é bom. É isso que a gente precisa. E é engraçado por que a gente não se satisfaz de Deus, né? Porque a alma ela é sedenta de Deus, ela vem de Deus. Até mesmo quem não acredita, sempre está procurando algo para acreditar. Vê essas pessoas que se perdem, né? Que procuram Deus em tanta mentira, né? Sim. Mas elas estão, de fato, procurando o seu Criador. É uma velha história, que ateu só é ateu até a hora que o avião vai cair. Porque dentro da alma tem essa procura do infinito. Sim, a pessoa, ela botou na cabeça que Deus não existe, mas ela tá em busca de algo que o tempo todo preenche ela e, assim, afirme, você está certo, Deus não existe. E ela não consegue. Ela pode até achar que conseguiu alguma coisa, mas ela não... Mas lá dentro, lá no íntimo, não, porque não existe, isso mexe com ela. Chega a vida confortávelzinha uma hora acaba. E nesse acabar é que ela entra em desespero e começa a buscar aquilo que ela procurou a vida inteira sem saber que ela estava procurando. Mas é nisso, na matéria, né? Porque daí a pessoa não busca muitas vezes, às vezes, né, a gente vê pessoas ateias assim, que não buscam a espiritualidade, né? Porque acham que a espiritualidade não vai satisfazer. Mas aí buscam em fama, em dinheiro, em pessoas, em coisas. Tentou preencher esse vazio, buraco da alma com outras coisas, né? E vê que isso não preenche nunca. Não, porque é finito. Agora, quem busca Deus também não preenche. Porque quando você acha que está saciado de Deus, vem Deus e se derrama mais. Daí você fala, nossa, eu preciso de mais de Deus.
E nunca vai estar saciado aqui, porque Deus, além de Deus ser infinito, a bondade infinita, o amor infinito, a gente ainda não tem essa ligação completa com Deus. Nunca estaremos preenchidos de Deus nessa terra. Último parágrafo. É isso? Aqui. Deus, que é infinitamente bom, não poria nos corações humanos esta ânsia de felicidade perfeita se não houvesse algum modo de satisfazê-la. Deus não tortura com a frustração as almas que criou, mas, mesmo que as riquezas materiais ou espirituais dessa vida pudessem satisfazer todos os desejos humanos, permaneceria a certeza de que um dia a morte nos tirará tudo. E a nossa felicidade seria incompleta. No céu, pelo contrário, não só seremos felizes com a máxima capacidade do nosso coração, mas teremos, além disso, a perfeição final da felicidade, por sabermos que nada nola poderá arrebatar. Está assegurada para sempre. Meu Deus, que alegria, né? É a vitória. Cheguei. Aonde nós chegamos. É a vitória, né? É a sensação de você ganhar, conquistar. Imagina, né, aquele campeonato sofrido, assim, lembra quando o Paraná Clube ganhava alguma coisa? Não lembro, faz tanto tempo. É aquela sensação da luta, assim, né? Vamos comparar uma coisa baixa, assim. Mas o futebol, ele expressa muito essa emoção carnal, assim, né? Eu que acompanhei muito isso, assim, eu via, né, nos campeonatos, assim. Era aquela coisa jogo a jogo, lance a lance, gol a gol, assim. Ponto a ponto. E daí você somar, precisava de um ponto aqui, empatar aqui, ganhar ali, não sei o quê. Aí chega lá, campeão. É muito pequena essa comparação, né? É tudo. Mas eu acho que é isso, assim. Você perde aqui, levanta ali, né? Recomeça.